Bem, gente, então, continuando, tá? Livro 4, finalmente, né? Tá certo? Tá? Chegamos no livro 4. Quem tiver com o livrinho aí, fica até melhor para ir acompanhando, tá certo? E aí, vamos continuar com o estudo dos gases, tá certo? No, no módulo anterior, nós falamos das grandezas de estado ou variáveis de estado, que é pressão, volume e temperatura, né? As suas unidades de medida. Falamos sobre as três transformações gasosas e a equação geral dos gases, né? As três transformações gasosas que, das três grandezas de estado, se estudava duas, mantendo-se uma constante, né? E aí a gente viu que na transformação isotérmica, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Que na transformação isocórica, ou seja, volume constante, pressão e temperatura na escala Kelvin, grandezas diretamente proporcionais. Na transformação isobárica, né, pressão constante, volume e temperatura na escala absoluta, na escala Kelvin, grandezas também diretamente proporcionais. E, por último, vimos a aplicação das três grandezas de estado, né, quando as três estão, que é a equação geral dos gases, que nada mais é do que a união das três transformações. Tá? Nesse tópico agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos trabalhar, verificar pressão, volume e temperatura com uma determinada quantidade de gás. Veja que nas transformações a gente não fala da quantidade, né? Sempre é assim, certa massa gasosa, né, ocupando tal volume, sob tal pressão, mantendo-se constante a temperatura. O que, que vai acontecer com o novo volume se a pressão dobrar? Né? Bom dia, Jonathan. Certo? Então, tá? Nesse caso aqui, o primeiro tópicozinho vai ser a equação de estado dos gases perfeitos, também conhecida como equação de Clapeyron, tá? Que ele faz justamente isso. Ele relaciona uma determinada quantidade do gás com pressão, volume e temperatura. E aí, nós vamos ter a seguinte expressão. Tá? Isso aqui a gente já andamos comentando, sabe? Essas propriedades da fase gasosa, viu? A gente já falou sobre isso. Tá? E aqui, ó, a equação de estado, a equação de Clapeyron, que relaciona a quantidade em mol do gás com pressão, volume e temperatura. Tá? Nesse caso, nessa expressão, também aparece uma constante, que é a constante universal dos gases, constante R. Tá? Então, esse valor de constante, ele vai variar de acordo com a unidade da pressão. Se a pressão estiver em quilopascal, vai ser 8,31. Se tiver em atm, vai ser 0,082. Se tiver em milímetros de mercúrio, 62,3. Normalmente, a gente trabalha com a pressão em atm, né? Então, a gente vai trabalhar muito com o valor da constante R, 0,082. E onde é que vem esse valor? Simples, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão, a gente comentou isso no tópico anterior, a pressão de 1 atm e a temperatura de 273 Kelvin, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros. Então, com essas informações, tá? A gente encontra R. Se a pressão estiver em atm, que é 1, se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, que é 760, né? E aí, por isso que o valor da constante R vai ter essa variação dependendo da unidade da pressão. Tá? Então, normalmente a gente trabalha ou com a pressão em atm ou com a pressão em milímetros de mercúrio. Tá? Então, esses dois valores para constante, a gente, de tanto trabalhar com esses valores, a gente acaba memorizando. Certo? Outra coisa, a gente também podemos trabalhar com a expressão de Clapeyron, ela de forma estendida, onde quem é o número de mols? O número de mols nada mais é do que a razão entre a massa pela massa molar da substância, no caso específico, do gás, certo? E aí, ó, aonde tiver número de mols, a gente substitui por M sobre emão, massa pela massa molar. Então, a formulazinha estendida, a gente trabalha com muito mais
frequência do que ela de forma direta. Tá? Às vezes, quando ele fornece o número de mols de forma direta, beleza. Mas nem sempre. Tá? Então, as duas formas são muito utilizadas. Muito mais essa aqui. Tá? A forma substituindo o número de mols pela razão da massa e a massa molar. Aqui também, ó, você não pode esquecer. Trabalhou com gás, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Tá certo? Então, também aqui, não pode esquecer. Se tiver na escala Celsius, transforma para a escala Kelvin. Ok? Bem, então, continuando. Tá? Bom. Misturas gasosas. Nesse caso aqui, Dalton, tá? Dalton, ele percebeu que a pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões exercidas por cada gás na mistura. Exemplo, eu tenho uma mistura formada pelo gás hidrogênio e pelo gás oxigênio em um recipiente. A pressão total exercida por essa mistura vai ser igual à pressão exercida pelo gás oxigênio mais a pressão exercida pelo gás hidrogênio, tá? Claro que eu estou colocando aqui um exemplo o mais simples possível, que é uma mistura formada apenas por dois gases. Mas e se eu tiver três gases, quatro gases? Não importa, é a soma das pressões exercidas por cada gás, tá certo? Então, de forma bem simplória, está aqui a lei de Dalton das pressões parciais. A pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões exercidas por cada gás presente na mistura. Aqui ele usou um exemplo bem simples, né? Um gás, apenas dois gases, o gás A e o gás B, tá? Bom, então, como é que eu posso determinar a pressão parcial? Porque determinar a pressão da mistura, tranquilo, é fácil. Basta tá lá, pega um aparelhozinho chamado manômetro e a gente verifica a pressão exercida pela mistura. O problema é se eu quero saber a pressão exercida de cada gás nessa mistura, já que nós aprendemos anteriormente que toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. Como é que a gente vai saber a pressão exercida do gás oxigênio presente lá, ou do gás hidrogênio, que foi o exemplo que eu citei? Bom, se eu sei a quantidade de cada gás que eu coloquei na mistura, a gente sabe determinar a pressão com que cada gás contribui nessa mistura, tá? Então, vamos fazer agora a dedução de uma outra grandeza, que é a fração molar. O que é a fração molar? Que a gente vai chamar de X. É a razão entre o número de mols daquele gás pelo número de mols total da mistura, tá? E aí, de onde é que vem isso? A gente vai tirar isso da equação de Clapeyron. Aplicando a equação de Clapeyron na lei de Dalton das pressões parciais, a gente chega na fração molar, tá? E a fração molar nada mais do que isso, ó. O número de mols do gás, que eu quero determinar a sua fração molar, pelo número de mols total da mistura, certo? Observe que a soma das frações molares sempre vai ser igual a 1, tá? Bom, e aí, sabendo da fração molar, a gente consegue e conhecendo também a pressão total da mistura, a gente consegue determinar a pressão com que cada gás está contribuindo na mistura, certo? Bom, então, veja só. Deixa eu ver aqui. Pronto. É porque é o seguinte, eu comecei com a frente B, né? No outro módulo, no outro capítulo, eu fiquei com a frente B, não é? Aí, na minha cabeça, a gente vinha trabalhando com a frente B, e ele estava com a frente A. Bom, depois eu vou terminar aqui esse assunto, aqui, isso aqui, viu, Laura? Eu vou terminar esse conteúdo já que eu já comecei e vou entrar em contato com ele novamente. Tranquilo? Foi quando, o senhor lembra de quando eu falei ao senhor que ele estava dando esse assunto e o senhor disse que ia conversar com ele? É porque
ele ficou com... Quando eu comecei... Lembra que eu comecei no caderno 3? Eu comecei com funções inorgânicas, ácido, base. Aí ele estava que é a frente A. Aí eu fiquei com a frente B. Entendeu? Aí agora, para mim, eu ia continuar com a frente B. Aí ele passou, mas tudo bem, não tem problema não. Eu vou entrar em contato com ele e a gente acerta isso aí, tá? Inclusive, já abriu um monte das atividades, mas tudo bem, tá? Deixa eu só terminar aqui e eu vou já entro em contato com ele. Bom, certo, gente? Então, ó, o que acontece aqui? A Magá, ele fez o mesmo raciocínio, tá? O mesmo raciocínio que Dalton fez para as pressões. A Magá fez pelo volume. A Magá disse, ó, o volume ocupado por uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes ocupados por cada gás da mistura. Entende? Certo? E aí, de forma análoga, ficou do mesmo jeito, ó. O volume ocupado por uma... Claro que daí foi tirado de onde? Da equação de Clapeyron. Quando a gente relaciona a equação de Clapeyron, na lei de Dalton, na lei de AMH, a gente encontra essa expressão, tá? Que o volume ocupado por um gás vai ser igual ao volume total da mistura vezes a fração molar, tá? Certo? Então, tanto a pressão como o volume, a lei de Dalton e a lei de AMH, numa mistura gasosa, a gente vai precisar conhecer essa grandeza que é a fração molar, que nada mais é do que a razão entre o número de mols daquele gás pelo número de mols total da mistura. Ok? Bom, aí aqui, ó, como é que eu consigo determinar a densidade de um gás? Ora, densidade é a razão da massa pelo volume. Se você pegar a equação de Clapeyron, que está até aqui do lado, ó, ela desmembrada, ó, tá? Pressão vezes volume, massas pela massa molar vezes R vezes T, tá? Então, veja que eu tenho justamente aqui massa e tem volume. Se eu trabalhar aqui matematicamente com essas grandezas, a gente consegue fazer com que na equação de Clapeyron apareça quem? A densidade. Tá? Ó. Veja, a massa molar está dividindo, passou multiplicando, o volume está multiplicando, passou dividindo. Tá? E aí agora, ó, olha aqui, na segunda linha, massa sobre volume, que é justamente quem? A densidade. Tá? E aí, como eu quero determinar a densidade, o produto RT que está multiplicando passa dividindo. Veja que interessante, ó. Quando a gente manipulou matematicamente a equação de Clapeyron, a gente consegue, com essas grandezas, tá, determinar a densidade do gás. Ok? Bom, agora, certo? Tem alguns exercícios que eu vou passar para vocês. Pronto, deixa eu ver aqui que eu já quero. Pronto. Deixa eu pegar aqui agora, né? Que é a equação de Clapeyron. Deixa eu pegar, vou descompartilhar aqui para compartilhar outro. Essa foto, viu, Giovana? Ó, veja só como foi que a gente aplicou, deduziu a pressão, a lei de Dalton das pressões parciais. A gente tem a seguinte situação. Eu tenho um gás A, tá? Que está misturado, a gente misturou com um gás B. Acompanha o raciocínio, tá? Então,
eu vou escrever a equação de Clapeyron para esses dois gases. Então, para o gás A, então eu vou ter que a pressão do gás A, eu vou chamar assim, ó, PA, tá? Que multiplica o volume. Como eu estou considerando que estão no mesmo recipiente, a gente vai considerar o volume sendo constante, o volume sendo um só, tá? Igual ao número de mols desse gás vezes a constante R vezes a temperatura. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Estou escrevendo a equação de Clapeyron para o gás A. Vou fazer a mesma coisa para o gás B. Pressão do gás B. Como está no mesmo recipiente, o volume é o mesmo. Por isso que eu não estou colocando volume de A e volume de B. Tá? Igual ao número de mols do gás B, vezes R vezes T. Certo? Bom, então, como eles estão nas mesmas condições, por isso que eu não coloquei aqui, né? Temperatura de A e temperatura de B. Se eles estão no mesmo recipiente, estão nas mesmas condições, tá? Bem, o que vai ser a lei de Dalton? A soma, né? Dalton falou isso. A pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões exercidas por cada gás. Então, eu vou somar essas duas expressões. Então, vai ficar pressão de A. Pressão de A mais pressão de B é a pressão total da mistura. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vamos lá. Pressão total. O volume é o mesmo, né? Igual ao número de mols total vezes R vezes T. Tá? Então, deixa eu mudar aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu quero uma relação entre a pressão parcial de um gás e a pressão total, né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira, vou chamar aqui de equação 1. Vou chamar aqui de equação 1. Essa aqui de baixo de equação 2. E a última aqui de equação 3. Certo? De equação 3. Bom, então, vou pegar a primeira e dividir pela terceira. Tá? Vamos pegar, fazendo a primeira. Fazendo 1 quociente 3, eu vou ter a seguinte situação. Deixa eu voltar aqui. Pressão de A, que multiplica V, igual ao número de mols de A, vezes R, vezes T. Pressão total, vezes V, igual ao número de mols total, vezes R, vezes T. Tá? Pronto. Aí aqui, ó, observe como o volume é o mesmo. Toda vez eu boto esse número aqui maior, né? Pronto. E RT é o mesmo, a gente vai cancelar, ó. V. Vou cancelar com o volume de baixo. Tá? O produto RT de cima, também, né? Matematicamente, quando a gente divide, né? O mesmo valor por ele mesmo vai dar 1. Né? Então, cancelando aqui, o que nós iremos obter? Que a pressão de A
igual, né? Ao número de mols de A dividido pela pressão total, número de mols total. Tá? Aí nós aprendemos que essa razão, número de mols de um gás pelo número de mols total, é o que a gente chama de fração molar. Tá? E aí eu posso escrever aqui a pressão do gás A dividido pela pressão total vai ser igual à fração molar desse gás. E aí, finalmente, a gente consegue, ó, chegar para determinar a pressão exercida por um gás em uma mistura. A pressão exercida por esse gás vai ser igual à fração molar vezes a pressão total. Pronto. Tá? Então, ó, aí lembrando, ó, por isso que se eu sei a quantidade de cada gás que a gente colocou na mistura, a pressão total é fácil de mensurar, não é? Mas se eu sei as quantidades que eu coloquei do gás, a gente consegue determinar a pressão exercida por cada gás, ó. Certo? Veja que eu cheguei nessa expressão partindo de quê? Da lei de Dalton das pressões espaciais. Certo? Vou colocar aqui em negrito. Ó. E de forma análoga, a gente faz a mesma coisa para a lei de Amagar. Tá? Só que na lei de Amagar, o que, que ele faz? Vai variar o volume e a pressão permanece constante. Tá? Ele considera a pressão constante e o volume variando. Na lei de Dalton é o contrário, o volume é o mesmo, quem varia são as pressões. Tá? Então, de forma análoga, usando o mesmo raciocínio, tá? A gente vai chegar nesse aqui, ó, que o volume ocupado por um gás em uma mistura gasosa vai ser igual o volume total da mistura, a fração molar desse gás, multiplicado pelo volume total da mistura gasosa, tá? Então, está explicado aí tanto a lei de Dalton como a lei de Amagar. Lei de Dalton, lei das pressões parciais, e de Amagar, lei dos volumes parciais. Certo? Bom, gente, eu vou parar por aqui, essa aula um pouco curta, por conta dessa falta de comunicação minha com o meu companheiro, né? Meu companheiro e patrão. Tá certo? Eu vou entrar em contato com ele agora para a gente. E se precisar de aula extra, eu marco com vocês. Tá certo, Miguel? Tá certo, William, Laura? Ok? Pronto. Viu, Jonathan? Esse gatinho aí tá peso, viu, Jonathan? Certo? E aí a gente vai resolver isso aí, tá bom? Gente, qualquer coisa, foi uma revisãozinha aí para vocês dessa parte tanto de lei de Dalton, né, das pressões espaciais, como lei de Amagar. Tá certo? Ei, gente, valeu. E eu vou me resolver agora aqui com o meu patrão, tá bom? Tchau, meu povo.